fundamento da igreja, a existência do céu e do inferno, a realidade de que Deus é real e que Ele tem um projeto para a nossa vida, e que esse projeto é muito maior do que nós temos usados algumas vezes aqui nessa terra. O plano dele, o projeto dele passa para a eternidade. Eu preciso saber disso. Então esse servo aqui, ele é dito bem-aventurado se ele cuidar bem, se ele ser responsável em passar para os seus conservos aquilo que Deus recomendou. Esse é o fundamento e a base para eu falar sobre esse assunto que estamos falando aqui. Como é que eu quero começar a falar sobre o arrebatamento da igreja? Eu quero começar falando sobre duas coisas. Uma delas é a questão que Deus tem um propósito para a criação. E a outra é a questão a que eu me referi hoje de manhã, o sentido da vida. Começando pelo sentido da vida. O ser humano busca um sentido para a sua vida. Pastor Luciano, eu nunca sentei e disse assim: qual é o sentido da minha vida? Pastor Luciano, eu nunca vi ninguém conversando sobre esse negócio de sentido para a vida. Isso daí não tem nada a ver, tem muito a ver. A questão do sentido para a minha existência, da minha vida, é uma das questões que está na área do meu subconsciente. É uma das questões que está interna em mim. E é uma das questões que influencia extremamente a minha vida. Só que poucas vezes nós sabemos disso. O que é que motiva alguém a conquistar? O que é que motiva alguém a querer ser um profissional de sucesso? O que é que motiva alguém a se arrumar na frente do espelho? O que é que motiva alguém a buscar a Deus? A religião? Muitas respostas poderiam ser dadas, mas a verdadeira resposta é que nós estamos em busca do sentido da vida. Só que nós não sabemos isso. Não é uma frase colocada no nosso cérebro. Nós queremos ter um sentido para a nossa existência. Em alguns momentos os seres humanos transparecem isso. Em alguns momentos eles põem isso para fora. Mas em linhas gerais isso está escondido. Então você que trabalha, você que estudou, você que levanta às 6 horas para ir para o teu trabalho, você que final de semana tem que cortar a grama lá na tua casa, você que tem que lavar o teu carro no final de semana, você não tem tempo para pensar sobre o seu sentido da vida. Mas quem tira tempo para pensar sobre isso, os estudiosos, os intelectuais, os filósofos, eles atestam ao longo dos séculos que o homem, tudo o que ele faz, na verdade, é em procura do sentido para a sua vida. Pastor Luciano, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Tem uma palavra em Jeremias capítulo 2 que Deus diz: olha, o meu povo cometeu o seguinte pecado: ele me abandonou, eu que sou a fonte de águas vivas, e foi buscar cisternas rotas para se saciar. Mas que sede é essa? Sede de beber água? Não. Cisterna rota é uma figura que representa qualquer ilusão. Fonte de água viva é onde nós encontramos a essência, o verdadeiro sentido da nossa vida. Então Deus diz: eu sou o sentido para a vida do ser humano. Mas o ser humano me abandona e vai buscar o sentido para a sua vida em cisternas rotas. Então, ao longo dos anos, os seres humanos estão procurando descobrir o sentido para a sua vida, em maior ou menor intensidade. Esse sentido, em determinadas épocas, é dado. Ninguém diz: esse é o sentido para a sua vida, mas tem, você vai concluir que tem. Os antigos, eles tinham algumas coisas nas quais eles colocavam seu sentido para a vida. As civilizações bem antigas, elas giravam em torno do aspecto familiar. Família, prole, descendência. Então, quando você abre um livro de antropologia cultural, quando você abre um livro de história, quando você abre um livro de sociologia, está lá que a família era o centro da existência
do homem antigo, e ele primava pela família, e tudo que ele fazia era para sustentar a sua família. Aí entram algumas teorias assim meio suspeitas. Então se fala, por exemplo, que o relacionamento do homem com a mulher, o fato de existir homem e mulher na família, nasceu porque a mulher se sentia desprotegida, então ela buscou o homem porque o homem era mais forte. Vão se dando explicações para isso. Mas o homem antigo encontrava o sentido da sua vida na família. Se ele não tivesse família, ele não era ninguém. Se ele não tivesse descendência, ele não era ninguém. Pastor Luciano, é assim mesmo, até na Bíblia está assim. Abraão era frustrado porque não tinha um filho. O que é que Deus promete para Abraão, que faz Abraão se agarrar em Deus? Eu vou te dar uma descendência. A mulher de Abraão era estéril, era uma vergonha no mundo antigo. Lembra de Ana, como ela era envergonhada pela Penina, porque ela não podia ter filho? A tradição, culturas antigas, a cultura chinesa, por exemplo, a tradição é uma coisa forte. Eles encontram sentido para a sua vida na tradição. Aquilo é contado de pai para filho. Eles têm orgulho de manter a tradição. Eles se sentem alguém porque eles têm aquela tradição. A religião é outra coisa que nas culturas antigas deu sentido para a vida das pessoas. Houve uma época que o conhecimento dava sentido para as pessoas. Ter conhecimento gerava sentido para a sua vida. Houve uma outra época que ir à guerra dava sentido para a vida das pessoas. Na época dos gregos, alguém morreria feliz se fosse à guerra e voltasse vivo. Essa é a descrição que os historiadores gregos dão para a felicidade: ir à guerra e voltar vivo. Na nossa época, o que é que a sociedade convencionou como sentido para as nossas vidas? A aquisição de bens. Deu para entender agora? Enquanto eu falei sobre ir à guerra, família, conhecimento, é uma coisa longe de nós, você não conseguiu se identificar. Agora você consegue entender. A nossa sociedade capitalista, ela direcionou ao longo de anos e décadas o nosso jeito de pensar para nós entendermos que o que dá sentido à nossa vida é a aquisição de bens. É assim. Então nós somos uma cultura, uma sociedade que caminha em direção à aquisição de bens. Por que é que alguém vai estudar? Para ter uma profissão melhor. Por que alguém quer ter uma profissão melhor? Para ganhar melhor. Por que alguém quer ganhar melhor? Para comprar isso, comprar aquilo. Não é assim? Está errado, pastor Luciano? Não estamos entrando no mérito da questão. Estamos dizendo apenas que na nossa sociedade o que dá sentido para a vida das pessoas é adquirir bens. Money. Dinheiro. Pois bem, aí as pessoas que sentam e ficam matutando, que pensam, elas concluem que na verdade esse sentido que a sociedade, que a nossa cultura enfiou em nós goela abaixo é uma grande ilusão. Não se encontra sentido realmente na vida em adquirir bens. Por que não? Porque o cidadão adquire carro novo, mas continua com problemas dentro de casa. Ele adquire casa própria, mas continua sem dormir, com medo de não poder pagar o IPTU. Por que não nos dá sentido para a vida? Porque nós compramos um carro 2002, pensando que em 3 anos eu pago ele e atiro no 2008. Se nos desse sentido para a nossa vida, ao eu adquirir algo que eu olhei, não, o que eu quero para a minha vida é isso, eu adquiriria aquilo ali e seria feliz. Mas não é assim. Gente que tem tudo e todos, que tem milhões e que tem tudo, fama, beleza, dinheiro, se suicida, usa drogas, parte para coisas esquisitonas assim, para tentar achar sentido para a sua vida. Então o pregador do livro de Eclesiastes falou sobre isso que eu estou